Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que o Senhor Jesus esteja abençoando grandemente sua vida, sua família, para o louvor e a glória de Deus. Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 11 a 13. 1 Reis 19, dos versículos de 11 a 13, que nos diz assim: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Que o Senhor aplique a sua palavra poderosa em nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, que ela encontre morada em nossos corações, que possamos, ó Pai, viver a responsabilidade e o compromisso que esta palavra nos ensina. Usa-nos no poder do Teu Espírito para falar ao Teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que fazes aqui, Elias? Essa é a pergunta que nós percebemos aqui no final do verso 13. E aí eu pergunto para você, como é que você está? Qual a sua perspectiva diante de tudo isso que está acontecendo? O capítulo 19 nos revela que Elias estava desgastado. Aqui no verso de número 4, nós temos a confirmação disso quando o texto diz assim: Depois da ameaça de Jezabel, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse texto revela o desgaste emocional, espiritual, físico, o qual se encontrava Elias. Um homem acostumado com fenômenos, com o mover, o agir de Deus de forma sobrenatural, estava tão desgastado emocionalmente que não suportou as ameaças de Jezabel. Talvez você se encontre assim, abatido, desgastado, emocionalmente abalado, por conta de tantas notícias, de tantas incertezas, as quais nós estamos vivendo neste período de pandemia. Mas eu quero compartilhar algumas verdades com você. Muitas vezes nós, estando emocionalmente abalado, nós esquecemos por alguns momentos que em outras oportunidades a boa e poderosa mão do Senhor nos assistiu. Foi o que aconteceu com Elias. Elias estava tão conturbado que ele não parou para analisar que durante o período de 3 anos e meio que não choveu na terra, Deus o sustentou. Ele bebia água da torrente, corvos traziam carne e pão para ele. Passou um período na casa da viúva lá em Sarepta, e durante o período que ele passou lá, não lhe faltou o necessário.
Foi a sua oração que fez com que voltasse a chover novamente. Venceu 450 profetas de Baal. Em sua oração, Deus manifestou a sua glória e fogo desceu do céu. Mesmo no seu desespero, quando ele foge da ameaça de Jezabel e ele se encontra embaixo desse zimbro, o texto vai dizer que por 2 vezes, após ele adormecer, o Senhor o desperta e lhe alimenta. Ele nem questionou de onde veio este alimento. Tamanha a sua perturbação. Às vezes nós estamos tão perturbados, tão desgastados, que muitas vezes não enxergamos a resposta que está aqui na nossa frente. É como se a nossa visão ficasse embaçada, obscurecida, ou até mesmo com aquelas escamas com as quais estiveram nas vistas de Paulo. Mas veja só, depois de ir para a caverna e ali se esconder, o texto diz que o Senhor vai até o encontro dele e manda que ele saia para fora e se coloque diante do monte, perante a sua face. Deus vai resgatar Elias lá dentro da caverna. Como que você está? O que você está passando? Não importa. O Senhor vai buscar você dentro do lugar onde você está, porque Ele te ama. E aí Elias estava acostumado com o sobrenatural. E aí o texto diz que 3 fenômenos vão acontecer. Vem um vento forte, um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Imagine que vento forte é esse, a ponto de fender, de rachar um monte e quebrar pedras. O que é uma penha? É uma pedra gigantesca. O vento quebrou, mas Deus não estava nesse vento. O texto também diz que veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. O texto também diz que um fogo passou pela porta da caverna, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois desses 3 fenômenos, o Senhor aparece para Elias com uma voz mansa, na minha versão, mansa e delicada. Nem sempre o Senhor está nos movimentos, nem sempre o Senhor está nos ditos fogos, nos terremotos, nos ventos de doutrina, e o Senhor muitas vezes quer falar com você e comigo com uma voz mansa e delicada. E quando Elias ouve essa voz, ele então sai, cobre o seu rosto, mas sai. E ali o Senhor lhe dá a ordem: volta, verso 15, volta pelo teu caminho. Amado, você se desviou da presença de Deus, você mudou a rota do seu caminho, você está andando por caminhos tortuosos, você está fazendo coisas que agradam o seu coração, mas não agradam o coração de Deus. Você está vivendo no pecado, você está tendo recaídas nos seus pecados de estimação. Deixa eu te dizer uma coisa nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, volta pelo teu caminho. Volta, pede perdão ao Senhor. Retroceda. O Senhor está dizendo para mim e para você, nesse dia de hoje: volte para mim, volte para os meus braços. Elias, no verso 14, desabafa, dizendo que só ele havia sobrevivido diante de tudo e que agora buscavam a sua vida. Mas no verso 18, o Senhor revela para Elias que ele não estava cuidando apenas dele, mas que o Senhor havia também preservado a vida de mais 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal e nem beijaram a sua face. Eu não sei qual é a perspectiva que você está tendo desta pandemia, do que está acontecendo, mas deixa eu falar para você: Deus está cuidando de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Pode não parecer aos olhos humanos, mas o Senhor está
no controle, o Senhor está agindo, cuidando. Então volta pelo teu caminho. Que grandes coisas o Senhor tem ainda a fazer na sua vida e através da sua vida. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tome esta palavra como um convite para você. O Senhor quer mudar a tua história. Que Ele te abençoe. Pai, muito obrigado por essa palavra, que ela encontre morada em nossos corações. Perdoe-nos, ó Pai, as nossas falhas, os nossos erros, e que possamos, ó Pai, nos renovar as forças. Talvez sejamos desgastados, abalados, mas através dessa palavra o Senhor renova o nosso ânimo, para que possamos voltar pelo nosso caminho, para que possamos entender que o Senhor está nos guardando, nos preservando. Obrigado por essa voz mansa e delicada, que muitas vezes a nossa mente turbada não consegue ouvir, mas que a partir de hoje seja enraizada em nós uma nova perspectiva de que o Senhor está mais do que nunca no controle de tudo, agindo, e tudo isso vai passar porque Tu és Deus. Abençoa-nos, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.